Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Tobe Hero X ou Souzou no Frieren, Beyond Journey's End, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Claude Rushan. Links na descrição do vídeo. A arte de lembrar. Capítulo 1. A confiança gera confiança. Lin Ling queria saber como tinha se metido naquela situação estúpida, e agora tinha uma elfa olhando para ele como se pudesse ver sua alma. Talvez ela realmente pudesse ver a alma dele. Momentos antes. O homem de cabelos escuros saía do trabalho exausto. Seu chefe o havia humilhado até a 15ª geração de sua família. Mesmo tendo feito hora extra e não tendo tirado férias no fim do mês por causa do trabalho, Lin Ling ainda era tratado daquela maneira. A maioria dos roteiros e ideias que ele criou foram utilizados, mas mesmo assim ele foi tratado como lixo. É muito injusto. Mas desta vez ele poderia voltar para casa e dormir em sua cama, finalmente descansar e livrar sua mente cansada dos pensamentos pesados. Enquanto caminhava, ele viu vários cartazes de heróis, uma estratégia que as agências usavam para aumentar a confiança de seus heróis. Ele também queria ser um herói. Mas ele quase não tinha confiança em si mesmo. Num mundo onde as pessoas são moldadas pela fé que depositam umas nas outras, onde a confiança te transforma num ser divino, num super-herói. Lin Ling queria ter confiança. Mas ele era apenas um cara normal. A única coisa que ele podia fazer era ajudar os heróis a ganharem confiança, fazendo marketing e escrevendo roteiros. Sua empresa de publicidade trabalhava com a agência de Nice, o herói perfeito. Lin Ling achou aquilo absurdo. Ninguém era perfeito, por mais gentil que Nice parecesse ser, o trocadilho não era intencional, ninguém era perfeito todos os dias. Parecia forçado. E triste. A pobre funcionária, enquanto caminhava pela calçada para ir descansar, avistou um brechó. Era novo, pois até a semana passada não existia. Uma senhora com dificuldades para organizar as coisas chamou a atenção de Lin Ling, que foi ajudar a idosa num gesto de gentileza e heroísmo. Oh, rapaz, muito obrigada. Esta velha aqui não está em condições físicas de arrumar tudo isso, agradece ela, com a voz rouca, as cordas vocais desgastadas pela idade, cabelos grisalhos, pele flácida, caída e enrugada. O tempo é realmente cruel com as pessoas. Sem problema. Lin Ling queria dizer que sua atitude não era nada demais, algo simples que qualquer um faria, mas, estranhamente, só ele fazia. A velha riu da resposta, entrou em seu estabelecimento e chamou o homem esguio de cabelos escuros para dentro. Entre, querido, pode olhar o que quiser na minha lojinha, talvez encontre algo que lhe interesse. Vou lhe dar um desconto por me ajudar, disse a senhora mais velha alegremente, querendo retribuir a gentileza de Lin Ling. Lin Ling queria recusar educadamente, mas achou que seria mal interpretado, e também não queria parecer rude recusando a senhora idosa, então entrou na pequena loja. Era realmente pequena, repleta de roupas, utensílios e livros antigos. Como era um lugar novo, ainda não tinha aquele cheiro de poeira e desgaste, embora os produtos à venda parecessem velhos. Mesmo sem se interessar por colecionar antiguidades, ele compraria algo só para ajudar aquela senhora. Apesar de Lin Ling não ter muito dinheiro, já que seu salário era baixo porque seu chefe era muito mesquinho, e ele não ter coragem de reivindicar seus direitos trabalhistas naquela empresa, Lin Ling queria contribuir, e talvez, só talvez, houvesse algo interessante naquela loja. Seus passos ecoavam no chão de madeira, os olhos escuros do agente de publicidade observavam atentamente ao redor. Algo chamou sua atenção em uma prateleira, um livro com capa de couro e detalhes dourados. Sua aparência rústica fez Lin Ling pegar o livro, ele tinha um desenho interessante na capa. Era um círculo com vários desenhos que formavam algo.
Não parecia abstrato, mas era algo diferente que o homem não conseguia identificar. Parece que algo lhe chamou a atenção, disse a mulher alegremente, virando-se para olhar para Lin Ling, que segurava o livro. Gostei. Você já o tinha ou o recebeu como doação para sua loja? Perguntou ele educadamente. Era impossível alguém ter uma coleção tão vasta de antiguidades. Mesmo sendo idosa, não havia como ela ter tudo aquilo. A senhora mais velha sorriu docemente, puxou uma cadeira e sentou-se. Era óbvio que a idade a fazia cansar mais depressa, o desgaste do tempo era cruel. Eu tinha, sabe? Eu costumava colecionar coisas antigas quando viajava com meu marido, porque sonhava em abrir meu próprio brechó. Ah, não quero te entediar com minhas histórias, disse ela com um sorriso nostálgico. Lin Ling conseguiu ler a senhora idosa com precisão. Mesmo que suas palavras dissessem que ela não queria contar sua história de vida, seus olhos indicavam o contrário. O jovem também puxou uma cadeira e se sentou, num gesto amigável de que gostaria de ouvi-la. Por mais cansado que Lin Ling estivesse e por mais que quisesse dormir, algo em seu subconsciente lhe dizia para ficar, talvez para distrair a mente. Não me importo. Pode me contar, respondeu ele calmamente enquanto observava a senhora de cabelos grisalhos continuar sua história. E ela fez isso com um grande sorriso. Meu marido e eu viajávamos muito juntos com nossos filhos. Eu colecionava coisas interessantes porque tinha vontade de vendê-las, mas elas ficavam guardadas no sótão ou no porão, acumulando poeira e servindo de abrigo para aranhas, traças e cupins. Sei que você deve estar se perguntando por que eu não abri minha própria loja ou me desfiz de tudo. Parece bobagem, mas eu queria abrir minha própria loja de antiguidades. Queria me sentir realizada, mas nunca tive a oportunidade. Cuidar das crianças e da casa era muito cansativo. E esse cansaço foi se deteriorando aos poucos, me transformando nessa velha senhora, ela falou com emoção, e Lin Ling sentiu a vibração em sua voz enquanto contava. E com o tempo, ignorei meu sonho e meu desejo de me concentrar no meu casamento. Cuidar da minha família. Mas então a tragédia aconteceu, meu marido faleceu. E com isso? Isso me fez pensar muito sobre o que eu queria depois do luto, sabe? Só quando perdemos alguém importante é que prestamos mais atenção às coisas ao nosso redor. Percebi que a vida é muito curta e a morte pode chegar para qualquer um. O tom da conversa estava ficando um pouco mais mórbido, o que fez Lin Ling se perguntar se ele realmente deveria estar ouvindo tudo aquilo. Foi desconfortável. Então pensei em voltar ao meu sonho, às muitas coisas que eu tinha e que foram arruinadas pelo tempo. Ao contar a história, Lin Ling se surpreendeu ao perceber que possuía mais coisas do que as que estavam no estabelecimento. Mas ela ainda não entendia completamente o motivo por trás da história. Por que você quis abrir um brechó? Não quero ser insensível, mas as pessoas não ligam muito para coisas antigas hoje em dia. Principalmente com a tecnologia atual. Lin Ling percebeu que havia sido muito mais direto do que pretendia, arrependendo-se no instante em que disse aquelas palavras. Sentiu-se muito rude por ter falado tão asperamente, mesmo que não fosse sua intenção. O homem de cabelos escuros conseguia entender as pessoas atentamente por causa de seu trabalho, mas também cometia muitos erros. Ele era imperfeito. Desculpe. Não era minha intenção dizer isso. Antes que o homem pudesse dizer qualquer coisa, a mulher caiu na gargalhada diante da situação embaraçosa de Lin Ling. Tudo bem, ha ha ha. Eu gosto de pessoas diretas, não me ofendi. Não se preocupe. É uma pergunta interessante mesmo. Mas, para te responder, eu queria abrir um brechó para que as pessoas pudessem ver as coisas da mesma forma que eu vejo as antiguidades. Cada uma tem uma história e deixa sua marca, como histórias, pinturas, contos eruditos sussurrados pelo vento. E eu quero que as pessoas vejam isso. Para que não sejam esquecidas, essa ideia impactou Lin Ling. Não ser esquecida ecoou em seus pensamentos. Ele não sabia por que aquilo o havia afetado tanto. Porque o que dói mais do que morrer é não ter vivido da maneira que você acha certa e não ser lembrado por isso.
Mesmo que as pessoas não se lembrem mais de mim, quero fazer o máximo que puder. Posso estar desgastada pelo tempo, mas nunca é tarde para realizar seus sonhos. Não é? Pergunta ela a Lin Ling, que desperta de seus pensamentos e acena para a mulher mais velha, que sorri para a resposta silenciosa de sua cliente. E também existem histórias do passado que nos atraem, mesmo que não as conheçamos, como este livro em suas mãos. Você sabe alguma coisa sobre ele? Na verdade, ele só o pegou porque era algo diferente e despertou algo em Lin Ling. Não sei. Simplesmente peguei porque achei que devia, respondeu ele, sem rodeios. É isso que as memórias fazem. Mesmo que você não saiba quem era o dono deste objeto, ele era valioso o suficiente para te atrair. Eu sei que é estranho, mas faz sentido para mim. Já que um dia eu também quero ser lembrada, ela sorri para Lin Ling. Aquela conversa, por mais estranha que pareça, fez algo com Lin Ling, um despertar, tanto para uma possível ideia de roteiro para um comercial para Xiao Yueqin, grosseira da parte dele, com certeza, quanto o fez refletir sobre memórias, legado e sonhos. Foi uma jornada longa e difícil, mas lhe deu determinação, que possivelmente poderia ser destruída por seu chefe, e, com as energias renovadas, Lin Ling comprou o livro e foi direto para casa, um prédio com um conjunto de apartamentos pequenos, porém confortáveis, para um homem solteiro. Ao chegar em casa, Lin Ling simplesmente desabou no sofá. A rotina tinha sido exaustiva e ele precisava urgentemente dormir, mas o livro que acabará de comprar ainda lhe chamava a atenção. Pegou-o e começou a folheá-lo aleatoriamente. Páginas amareladas e gastas, o cheiro de mofo invadia suas narinas, mas ele não se importava muito. Muitas das coisas escritas eram ilegíveis, não por causa da caligrafia, a única coisa da qual ele não podia reclamar era a bela caligrafia daquele livro, mas porque ele não entendia o contexto ou a história, o que frustrava um pouco Moreno. Mesmo assim, ele insistiu em ler. Lin Ling tentou em vão pronunciar uma palavra ou duas para entender melhor. Em meio a esse jogo de palavras, algo aconteceu. Um símbolo estranho apareceu no chão, com desenhos bizarros e cada círculo brilhava. A cor azul com um degradê roxo chamou a atenção de Moreno, o que não só o deixou maravilhado, como também extremamente assustado. Que diabos estava acontecendo? Logo o brilho aumentou, obrigando Lin Ling a fechar os olhos para protegê-los do clarão que feria suas retinas. Que estranho, uma voz chamou sua atenção, era calma, jovem, mas ao mesmo tempo tinha um tom muito maduro. Isso fez com que o homem abrisse os olhos para ver de onde vinha a voz, e Lin Ling ficou muito surpreso com o que viu diante de si. O rosto já pálido do homem ficou mais branco que papel imaculado. Seus grandes olhos dobraram de tamanho ao ver o que estava diante dele. Uma mulher apareceu no meio daquele estranho círculo. Ela tinha um olhar calmo, mas que carregava consigo uma grande história de vida. Ela tinha longos cabelos prateados, presos em duas tranças laterais logo abaixo da cabeça, adornadas com uma fita discreta. Algumas mechas soltas caíam pela frente, emoldurando seu rosto. Suas orelhas eram longas e pontudas, típicas das elfas, adornadas com brincos vermelhos em forma de gota, que reforçavam um ar elegante e etéreo. Seus olhos verdes e serenos contrastavam com sua pele clara, transmitindo uma certa serenidade, mas também uma certa distância altiva. Era uma criatura mística da fantasia medieval. Por algum motivo, Lin Ling conseguiu invocá-la. Ela o encarou, estudando-o atentamente como se fosse algo diferente. Talvez Lin Ling fosse diferente. Estava assustado, com uma elfa fitando sua pobre alma humana. Frieren estava numa situação curiosa. Ela tinha que admitir que aquilo era algo novo para ela. Em toda a sua longa vida, algo dessa natureza jamais lhe acontecerá, então foi uma surpresa para a maga élfica. Mesmo antes de ser trazida para cá por meio de uma invocação, ela percebeu que seria interessante se deixar levar e aprender essa magia misteriosa, para depois encontrar uma maneira de partir. Ela então olhou para o jovem humano à sua frente. Ele estava assustado enquanto segurava um livro, um grimório, mas ela também podia ver sua mana.
Era uma quantidade muito grande, desordenada e cheia de falhas, mas com treinamento, poderia ser refinada e aperfeiçoada. Agora, observando a aparência desarrumada do indivíduo, ele apresenta cabelos castanho escuros, curtos e ligeiramente despenteados, com mechas irregulares que lhe conferem um aspecto natural e descontraído. Para um homem, seu rosto é fino, com pele clara e expressão serena. Ele tem olhos grandes, castanhos e muito expressivos, que transmitem uma mistura de inocência e sensibilidade, mas que agora exalam um medo que, de certa forma, era cômico para a feiticeira. Ele a fazia lembrar muito de Stark. Você me chamou, ela pergunta, embora já saiba a resposta, apenas quer a confirmação do homem. Eu não sei. Só li algumas coisas aleatórias deste livro, por favor, não me machuque, respondeu ele desesperadamente, cobrindo o rosto com os braços, como se isso realmente o protegesse, o que fez surgir um pequeno sorriso divertido nos lábios do elfo. Eu não vou te machucar, por que eu faria isso? E onde estou? A mulher de cabelos grisalhos olhou atentamente para o pequeno quarto, que parecia bastante aconchegante. Havia coisas que ela nem sabia o que eram, e ela estava muito interessada em descobrir. Oh! Desculpe. Vê, você está na minha casa. O homem de cabelos escuros tentou se recompor, envergonhado por ter agido de forma tão covarde ao perceber que a feiticeira não iria machucá-lo. Parece confortável. Foi esse o grimório que você usou para me invocar? A pergunta era óbvia, e ela também queria que o homem falasse. Ela observou atentamente aquele velho grimório. Era de um design rústico, mas poderia conter maravilhas mágicas, e Frieren poderia aprender com prazer a magia que a invocara. Bem, acho que sim, porque li apenas algumas coisas e você apareceu do nada. Me desculpe, respondeu ele, um pouco tímido. Frieren demonstrou certa surpresa, mesmo que aquele humano tivesse mana instável e provavelmente nunca tivesse lançado um feitiço na vida. Em sua primeira tentativa ele conseguiu realizar um feito incrível. Entendo. Onde você conseguiu esse grimório? Em uma masmorra, perguntou Frieren, curioso. Aquele homem usava roupas muito estranhas, possivelmente inadequadas para entrar em uma masmorra onde havia monstros e armadilhas. Numa loja perto da minha casa, respondeu ele. Interessante, pensou Frieren. Então, eles vendem grimórios com tanto poder em um mercado público? Perguntou ela. Que interessante. E provavelmente irresponsável, pensou ela, achando fascinante que humanos vendessem grimórios desse nível em lojas. Deve ter sido muito caro, disse o mago. Na verdade, foi bem barato. O dono do estabelecimento me deu um desconto, respondeu o homem de cabelos escuros, agora se soltando um pouco mais, o que surpreendeu Frieren novamente. Os humanos neste mundo são estranhos. Você poderia me levar até aquela loja? Quero ver se tem mais grimórios lá. Por que colecionar feitiços é meu hobby? Frieren queria ir até a loja para ver se havia algo interessante por lá também. Bem, acabei de chegar do trabalho e acho que a loja já está fechando, ele respondeu. Não era um não. Então Frieren poderia esperar outro dia. Entendo perfeitamente, esperarei até amanhã. Desculpe a minha grosseria, agora que percebi que não sei o nome do meu invocador. Qual é? Perguntou ela educadamente. Ela estava de pé enquanto o homem estava sentado no sofá, o que era interessante, já que Frieren só via esse tipo de mobília em lugares como residências nobres e castelos. Meu nome é Lin Ling. E o seu? Respondeu Lin Ling. Lin Ling era um nome interessante e diferente, engraçado de pronunciar. Meu nome é Frieren, a maga, a elfa apresentou-se educadamente à humana. Devia ter mencionado o que faço e o apelido que uso para o meu nome também? Deixa pra lá. Posso te chamar de senhorita Frieren? Perguntou o humano magro de traços delicados, ao que Frieren assentiu educadamente. Senhorita Frieren, pode passar a noite aqui. A confusão que causei é o motivo de você estar aqui. Sinto muito se você foi tirada de algo importante de onde veio. Ele parecia ressentido.
Frieren finalmente se moveu, depois de ficar em pé por um longo tempo, e finalmente sentou-se no sofá. O tecido não era couro, ela havia notado isso, mas era bastante espaçoso e macio, com muitas almofadas onde seu corpo já havia encostado. O corpo da elfa afundou na almofada do sofá, era confortável, o que lhe trouxe um sorriso agradável. Está tudo bem. Não me importo. Gosto de ver coisas novas. E também tenho certeza de que as pessoas que estavam comigo ficarão bem com a minha ausência, disse Frieren como se fosse algo corriqueiro. Mas falando de Fer e Stark, eles ficaram nervosos e apavorados ao vê-la desaparecer lentamente, mas ela os consolou e disse que voltaria em breve, esperando que se comportassem. Acho que isso é bom, acho. Isto é um desastre, murmurou ele, talvez uma reação comum para um ser humano numa situação dessas. Frieren olhou para Lin Ling e depois para o grande espelho negro. Ela não entendia. Se a intenção era que ela visse seu reflexo, o espelho não deveria ser mais visível? Era questionável. Os humanos naquele lugar pareciam estranhos sempre que ela o observava com atenção. O homem se levantou, colocando o grimório no sofá, saindo de lá e indo até a pequena cozinha. Murmurou algumas coisas enquanto enchia algo que parecia uma chaleira com água, mas logo a colocou em um pequeno gancho, e o breve som da água fervendo foi ouvido. O que é isso? Perguntou Frieren, curioso. Aquela chaleira não tinha nada de mágico, estava apenas ligada a algo que parecia um suporte com um cabo que se ligava à tomada. É uma chaleira elétrica. Eu coloco água nela e ela aquece usando eletricidade. Não sei explicar direito, desculpe, respondeu ele, pegando duas panelas de formato estranho e colocando-as sobre a bancada, removendo o que parecia ser uma tampa. A água ferveu rapidamente, e Lin Ling despejou uma certa quantidade de água em ambos os recipientes e os cobriu. Entendo. O que você está fazendo? Frieren começou a sentir um aroma agradável vindo do recipiente, cheirava a comida. Estou fazendo macarrão instantâneo para nós comermos. Desculpe se não for muita coisa, mas se eu cozinhar ou pedir comida, vai demorar bastante. Frieren ficou surpreso. Os humanos haviam conseguido criar comida instantânea. Parecia fascinante, pelo cheiro, devia ser algo muito saboroso. Com certeza ela comeria isso com Fer e Stark quando eles fizessem uma pausa nas caminhadas nas montanhas durante o inverno. Parece delicioso, o estômago da maga roncou em aprovação à sua fome, e Lin Ling riu da própria afirmação. É sim. Mas não recomendo comer isso o tempo todo, faz mal à saúde. Ele pegou 2 garfos e os 2 recipientes, depois entregou um talher e o recipiente para Frieren, que removeu a estranha tampa de papel na borda e se deparou com um macarrão de aparência apetitosa. Faz mal para a sua saúde? Perguntou ela, observando-o sentar-se ao lado dela. Era surpreendente que ele tivesse se acalmado um pouco, provavelmente estava tentando se adaptar. É que tem muita coisa ali para conservar a comida. Não sei se esse exemplo faz sentido, mas é como beber uma porção que faz bem, mas se você beber o tempo todo, pode te deixar doente. Frieren entendeu a lógica do exemplo de Lin Ling. Era mais fácil para ele falar sobre remédios, mas fazia sentido usar porções como exemplo para ela também. Ela ouviu pegar um objeto e mexer nele, fazendo o espelho brilhar. Naquele momento, ficou óbvio que não era um espelho. A grande tela de vidro plana mostrava um homem arrumando as coisas, mas ele não parecia um nobre, relatando as informações. O que é isso? Frieren obviamente tinha muitas perguntas. Era algo completamente novo para ela. Ela começou a comer o macarrão. Estava delicioso, o tempero um pouco forte, mas agradável ao seu paladar. Uma televisão. Como posso explicar? É um meio de comunicação e entretenimento, transmite informações, imagens e áudio ao público, Lin Ling explicou brevemente enquanto comia. Frieren achou interessante enquanto ouvia, sua atenção voltando-se para a televisão.
O homem que transmitia as informações disse que havia se passado um ano desde um incidente envolvendo um grupo de exploração, no qual houve muitas mortes e feridos, mas muitos heróis que estavam lá fizeram tudo o que puderam para acalmar a situação. Então havia heróis aqui, pensou Frieren, curioso. Imagens ilustrativas mostravam os heróis na tela, e eles tinham aparências diferentes. Os heróis daqui são bem extravagantes, disse a maga enquanto olhava para o retrato da heroína que se autodenominava rainha. Ela parecia mais uma paladina do que uma rainha de verdade, mas os detalhes dourados em suas vestes indicavam que ela era nobre. Acho que é uma forma de chamar a atenção do público, argumentou Lin Ling, o que fazia algum sentido. Havia alguns heróis muito estranhos. Uma jovem humana vestindo uma armadura peculiar que parecia bastante maleável, um rapaz vestido como um aventureiro novato com uma criatura estranha no ombro que parecia um familiar mágico. E logo surgiu um herói de cabelos platinados com um penteado elegante, roupas imaculadas ricas em detalhes dourados, parecendo de fato um guerreiro de origem nobre. E, curiosamente, ele tinha uma estrutura facial semelhante à da humana que o havia invocado, mas talvez fosse apenas uma coincidência. Droga! Este ano vou trabalhar como uma escrava porque eles se lembram disso, reclama Lin Ling. Por quê? Você também é um herói. Frieren já havia terminado sua refeição com Lin Ling e colocou o recipiente com o garfo dentro em uma pequena mesa de centro, imitando o que o homem havia feito. Quem me dera! Acho que seria menos amargurado se fosse um herói. Era o meu sonho. Trabalho com heróis, aumentando a sua popularidade e o nível de confiança, disse Frieren, chamando a atenção do crítico. Bem, tudo chamava a atenção dela, mas ela estava atenta aos detalhes. Mas por que eles precisam disso? Será para reforçar uma narrativa popular de algo grandioso? Não faz sentido, eles são todos humanos. Todos têm suas falhas. E o que a confiança tem a ver com isso? Frieren detestava essa ideia de fazer um herói parecer perfeito, quando ninguém era perfeito. Criar esse tipo de narrativa fazia as pessoas perderem sua verdadeira essência e se perderem na história com o tempo. Bem, vivemos em um mundo onde o índice de confiança molda as pessoas. Quanto mais as pessoas confiam em você, mais poder você tem. Por exemplo, muitos desses heróis são criados através da fé que as pessoas depositam neles, e é por isso que precisamos criar histórias e aproveitar sua popularidade. Lin Ling explicou a Frieren como esse mundo realmente funcionava, o que despertou em Frieren a curiosidade para estudar essa anomalia. E com isso, sua confiança aumenta. Agora faz todo o sentido porque de roupas e nomes chamativos serem uma forma de atrair pessoas. Inteligente mesmo. Então você trabalha para aproveitar a confiança dos heróis, parece ser um trabalho nobre neste mundo. E como as pessoas sabem se sua confiança é genuína? É através da sua força e habilidades? O mago estava cada vez mais ávido por conhecimento sobre aquele mundo. Então Lin Ling mostrou o pulso e, com um pequeno movimento, revelou uma luz fluorescente azul que codificava o número 0. É assim que as pessoas veem seu índice de confiança, mas acho que, durante o combate, os heróis deveriam sentir uma melhora quando alguém acredita neles. No meu caso, sou apenas um cara normal que não tem muita confiança. Logo a luz desapareceu junto com o número, e Frieren percebeu que essa era a causa da instabilidade de mana de Lin Ling. Ela queria estudar isso mais a fundo. Entendo. Você trabalha com todos esses heróis? Ela decidiu reformular a pergunta. Bem, sim, mas no momento estou trabalhando com 2 heróis específicos. Minha agência tem um contrato com a agência do Nice, o herói perfeito e sua namorada, Moon. E é um saco trabalhar com ele, Lin Ling reclama novamente. Frieren percebeu que Lin Ling não estava falando mal da parceira romântica de Nice, mas sim do próprio Nice. Ele é perfeccionista? Seria engraçado se esse fosse o motivo, não sei, não interagi com ele. É que minha agência trabalha em parceria com a agência Treeman, onde Nice é o protagonista. E o assistente do Nice é muito rigoroso com o nosso trabalho, então meu chefe torna a vida de todos um inferno. Mais uma vez,
Lin Ling reforçou que seu chefe era péssimo. Frieren não entendeu muito bem. Ela não gostava muito de aprender sobre as complexidades do trabalho humano, preferia coisas simples e básicas, então emitiu um som com a garganta para indicar que havia entendido. Frieren ainda refletia sobre o conceito de confiança naquele mundo, ela sentia que algo estava muito errado. Lin Ling ouve o som irritante do despertador e, irritado, desliga-o. Ele quer dormir mais, descansar, não aguenta mais. Exausto, ele se levanta e olha as horas. São 2 horas mais cedo do que o normal para acordar e ir trabalhar. Ainda grogue de sono, tenta entender por que acordou a essa hora e está dormindo no sofá. De repente, uma falha de memória o atingiu, lembrando dos eventos de ontem. Sua situação atual era frustrante. O homem se levantou, sentindo um desconforto nas costas, e se virou para o quarto, onde ficava sua cama. Lá estava o elfo, ainda dormindo. Frustrado, Lin Ling decidiu fazer café para si e para Frieren, ainda tentando se acostumar com a nova rotina com a qual acabará de acordar. Com o café pronto, ele decidiu acordar a maga elfa, que dormia em sua cama de um jeito engraçado, como se tivesse sido atropelada por um ônibus. Lin Ling se esforçou para acordar Frieren. Por favor, deixe-me dormir por mais 12 horas, ela implora, e o homem fica chocado com o pedido dela. Quem consegue dormir por mais 12 horas? Com esforço e muita paciência, Lin Ling conseguiu acordar a elfa, que ainda dormia profundamente. Ele a ajudou a sair da cama e a levou ao banheiro, permitindo que ela se arrumasse antes do café da manhã. Lin Ling arrumou a própria cama. Ele podia ser desleixado consigo mesmo, mas era muito meticuloso. Com tudo o que era possível fazer, os dois finalmente conseguiram tomar seu delicioso café da manhã. Era um lugar tranquilo, mas agradável. Lin Ling estava acostumado a ficar sozinho em momentos como esse, mas mesmo que Frieren não lhe dissesse nada, a presença de outra pessoa era reconfortante. Frieren era indiferente a tudo, e mesmo quando fazia perguntas para satisfazer sua curiosidade, mantinha uma expressão neutra. Parecia uma bela jovem vitoriana saída de uma pintura medieval fantástica. Bem, se houver tempo, posso te levar à loja agora antes de ir trabalhar. Lin Ling quebra o silêncio, enquanto Frieren continua a comer seu ovo cozido. Para mim está ótimo, não tenho pressa. Terminando seu ovo, a maga experimentou o tanjoubin, uma panqueca doce de aparência estranha. Mas ela gostou muito do sabor e a comeu com satisfação. Tem certeza? Posso te levar agora e depois te trazer de volta aqui, insiste Lin Ling. Está tudo bem. Você pode ir no seu próprio ritmo, e eu também tenho muito a aprender e descobrir. Estou num mundo inteiro de novas possibilidades além da magia, diz Frieren com um tom de alegria na voz. Ela mal podia esperar para começar a explorar esse mundo. Ela vai se divertir muito. E quando voltar, fará Ciri morrer de inveja e o rei demônio se revirar no túmulo. Mas se você insiste tanto, podemos ir agora, disse Frieren, terminando de comer e se levantando da cadeira onde estava sentada. Lin Ling também terminou de comer, levantou-se, colocou a louça suja na pia e lavou-a rapidamente. Ele tinha o dom de deixar as coisas organizadas e em seus devidos lugares. Feito isso, a assessora de imprensa começou a encarar Frieren, que não entendia por que o humano a observava com tanta atenção. Assim que Lin Ling saiu do campo de visão de Frieren, ele foi para o seu quarto e, quando voltou, estava segurando um boné preto. Ele se aproximou dela, colocou o boné em sua cabeça e começou a ajustá-lo para esconder suas orelhas. Desculpe, eu deveria ter perguntado. É que, se formos sair, temos que esconder suas orelhas, as pessoas não estão acostumadas a ver um elfo, disse ele, um pouco envergonhado por ter feito as coisas sem pensar nos outros. Frieren não se importou, mas achou engraçado porque, em um mundo onde os humanos fazem coisas incompreensíveis, ver um elfo era uma novidade. Mas ela não questionou isso.
Bem, já que ainda temos algum tempo, vou explicar como algumas coisas funcionam aqui, e depois já podemos ir, disse Lin Ling, querendo ensinar Frieren a usar alguns dos aparelhos eletrônicos da casa, já que depois de levá-la à loja, ele teria que trazê-la de volta para casa. Entendo, disse ela, sentindo um leve desconforto nas orelhas por causa do chapéu. Lin Ling puxou-a para perto da chaleira elétrica, explicando o processo de como colocar água e aquecê-la. Bem, Frieren o tinha visto usando aquele aparelho eletrônico ontem, então parecia fácil de operar. Logo em seguida, ela foi até a geladeira, observando como um armário de metal conseguia manter o frio e conservar os alimentos. Parecia muito útil. O fogão não precisava de lenha nem de magia para acender, bastava girar uma pequena válvula e apertar um botão. Os dispositivos humanos daquele mundo eram fascinantes. O que mais a fascinava era o telefone, onde, discando um código específico, era possível comunicar com qualquer pessoa, independentemente da distância. Isso é um conhecimento maravilhoso. Caminhando pela cidade ao lado do humano, Frieren observava atentamente tudo ao seu redor, como as pessoas se vestiam, os prédios, os meios de transporte, tudo era diferente do que ela estava acostumada. O que, de certa forma, aguçava sua sede de conhecimento. Ao chegarem ao estabelecimento, foram recebidos por uma simpática mulher. Por mais apática que Frieren fosse, ela se sentia como se estivesse em um tesouro, cercada por objetos antigos com potencial para magia incrível. A maga quase abriu um largo sorriso. Lin Ling continuou conversando com a senhora enquanto Frieren revistava o local. Havia itens que a maga adoraria comprar, não por terem valor mágico, mas por serem únicos, porém ela não sabia se caberiam em seu orçamento. Ela se esqueceu de perguntar ao humano qual moeda aquele lugar aceitava. Então, finalmente, ela avistou os livros. Folheou alguns, todos histórias aleatórias, nada parecido com um grimório. Havia uma réplica de grimório, obviamente falsa, então nada. Logo ela viu um livro que se lembrou de ter comprado um exemplar semelhante para Fern, o conceito de magia. Ela o pegou e folheou. Era o mesmo livro. Ela o levaria para Lin Ling ler. Pensou que ele precisava lê-lo urgentemente para estabilizar sua mana. E, finalmente, encontrou outro grimório. Não era falso. Estava escrito em um idioma diferente que precisava de tradução e continha uma pequena quantidade de mana. Portanto, era de fato um grimório. Senhorita Frieren, encontrou o que procurava? Preciso ir trabalhar, disse Lin Ling, tentando apressar o mágico. Podemos voltar aqui hoje depois do meu trabalho ou amanhã. Frieren queria ficar mais tempo, mas como estava hospedada na casa do homem de cabelos escuros, teve que aceitar as condições. E pelo jeito um tanto desesperado dele, não queria problemas em seu estranho emprego. Os seres humanos são complexos. Entendo. Já encontrei algumas coisas interessantes e posso passar meu tempo lendo e traduzindo este grimório. Então, Lin Ling. Frieren se virou para o homem mais alto que ela. Que tipo de moeda este estabelecimento aceita? Os olhos de Lin Ling se arregalaram por um instante. Ele provavelmente havia se esquecido de conversar brevemente com o mago sobre como funciona a economia. Mas quem poderia culpá-lo? Ele tinha outras coisas para explicar. O homem de cabelos escuros suspirou e deu um sorriso amigável à mulher de cabelos platinados. Não se preocupe. Eu pago pelos livros. Frieren não reagiu, apenas assentiu com a cabeça. E com isso, o dinheiro de Lin Ling desapareceu. O breve momento mágico que Lin Ling teve com Frieren foi completamente destruído por sua carga de trabalho e por seu chefe abusivo e tóxico. Ele só queria a cama dele. Ele rezou para não ter que fazer hora extra. O homem, agora sentado em sua cadeira, começou a mexer no computador, editando uma foto para um rascunho de um projeto que mostraria ao seu chefe. Ele havia recebido um e-mail dizendo que precisava elaborar uma ideia para um futuro anúncio da Nice promovendo uma construtora.
E, infelizmente, tinha que ser perfeito. Maldito Nice, pensou Lin Ling, frustrada. Mas parte da culpa não era do herói, já que Lin Ling nunca havia interagido com ele. Se alguém era culpado, era o maldito sistema capitalista. Com isso, ele foi obrigado a voltar ao trabalho. Tinha um prazo apertado e precisava apresentar a ideia inicial ao chefe imediatamente. A frustração da vida adulta. A faculdade não ensinou isso a Lin Ling. Agora ela encarava a tela do computador da empresa, olhando para a imagem editada de Nice que ele usaria como exemplo para o roteiro do comercial. Você tem alguém que ama? Uma família? E, mais importante, um lar? O Grupo Treman está aqui para ajudá-lo a realizar esses sonhos. Principalmente o da sua própria casa, da maneira mais perfeita que você possa imaginar. Parecia uma forma de chamar a atenção do público. Ling abriu o Word e começou a digitar a ideia que tinha. Precisava aprimorá-la bastante, mas era um começo promissor. Frieren estava deitada no sofá, lendo o grimório que Lin Ling usará para invocá-la, assim como lera mais tarde os 2 livros que comprará. Ela já sabia tudo o que estava no livro de estudos, esse era para o homem de cabelos escuros ler. A segunda mensagem estava em uma língua que ela não conhecia, e ela pediria a Lin Ling que a ajudasse a traduzi-la, já que a escrita estranha parecia semelhante a coisas que ela tinha visto tanto na casa do humano quanto em placas pela cidade. O mago ouve o som da porta se abrindo. É Lin Ling, com aparência exausta, provavelmente devido ao árduo trabalho do dia. Ele carrega 2 pacotes transparentes contendo material exótico para o elfo, um deles parece conter uma caixa e o outro, um pacote estranho. Cheguei. Trouxe algo para comermos, disse ele, fechando a porta atrás de si ao entrar na pequena residência. O homem aproximou-se do mago, que se preparou para sentar no sofá e abriu espaço para Lin Ling também se sentar. O homem de cabelos escuros sentou-se e começou a vasculhar os itens que havia trazido. No estranho pacote havia pedaços de carne assada com legumes. O cheiro chamou a atenção de Frieren, que parou de ler e colocou o grimório de lado enquanto pegava um espeto e provava a carne que estava no pedaço de madeira. Como foi seu dia, senhorita Frieren? Perguntou Lin Ling educadamente. Frieren voltou a olhar para a janela. Já era noite, o tempo havia passado tão rápido que ela nem percebera. Eu estava lendo o livro que você invocou. Ele contém alguns feitiços muito interessantes. Fiquei impressionado por você ter conseguido me invocar. Lin Ling riu um pouco ao confirmar a informação. Acho que foi uma situação inesperada. Ainda estou processando a informação. Não estou reclamando. Vejo muito potencial em você. Lin Ling, você tem uma quantidade enorme de mana, muito diferente da mana que analisei nas pessoas esta manhã, quando fomos àquele estabelecimento onde você comprou este grimório. O que me impressiona é o fato de você nunca ter treinado para estabilizar sua mana e já ter conseguido replicar um feitiço poderoso, disse Frieren, expressando seus pensamentos e vendo o potencial no homem de cabelos escuros para se tornar um grande mago. E Frieren também se lembra da conversa de ontem. Quem me dera ser um herói? Era o meu sonho. Ela se lembrou das palavras de Lin Ling e quis ajudá-lo a realizar aquele sonho. Mesmo que sua autoconfiança fosse baixa, a quantidade de mana que aquele homem possuía era suficiente para romper com aquele estranho sistema que Frieren estava disposto a estudar. Ela queria fazer por ele o que Mel havia feito por ela há muito tempo. Como assim? Perguntou ele, assustado, engasgando um pouco com a carne. Lin Ling engoliu em seco com dificuldade, as lágrimas acumuladas em seus olhos vermelhos ameaçando transbordar, efeito da falta de ar causada pela asfixia. Vejo talento em você. Não quer treinar? Posso te ensinar a manipular sua mana com maestria e, com isso, você poderá se tornar um herói sem precisar da fé das pessoas. Para Lin Ling, aquilo parecia bom demais para ser verdade. Mas lá estava ele, ao lado de uma elfa mística que havia invocado, então teve que confiar no julgamento dela. Para ser um herói.
Esse era um sonho de infância que por vezes atormentava Lin Ling na vida adulta. Mas ver Frieren depositando sua fé nele o fez querer finalmente persistir nessa ideia pela primeira vez. Mas eu não sou ninguém. Você acha que ainda posso ser um herói? Pergunta ele, aguardando a aprovação de Frieren. Claro que pode, não há idade específica para isso. E no pouco tempo que estou aqui, você me parece uma pessoa gentil. Frieren não mentiu. Se Lin Ling tinha paciência para acordá-la de manhã, era porque ela era realmente uma boa pessoa. Lin Ling sentiu uma vontade irresistível de chorar, mas isso o revigorou ainda mais. Muito obrigado, senhorita Frieren, não sei o que dizer, disse o homem de cabelos escuros com a voz embargada pela emoção. Ele se sentia bem por dentro, como se algo o tivesse revigorado e fortalecido instantaneamente. Lin Ling notou que seu pulso estava brilhando, seu contador de confiança visível, com apenas um número. 01. Lin Ling olhou para Frieren, que retribuiu o olhar. Ele não conseguiu se conter, as lágrimas embaçando sua visão por um instante até se acumularem nas bordas de suas pálpebras e começarem a escorrer por suas bochechas, como uma represa transbordando, incapaz de suportar a pressão. Ele sentiu a mão do elfo acariciando sua cabeça, confortando. Ela havia confiado nele. E ele não a decepcionaria. Capítulo 2. Conflitos de invasão. Lin Ling abriu os olhos e sentiu uma dor de cabeça latejante, provavelmente devido ao esforço de tanto chorar pela aprovação de Frieren. Ele havia dormido no sofá novamente, e o elfo provavelmente estava em sua cama. Ele havia acordado antes do despertador, o que era bom, pois assim conseguiria fazer muita coisa. Suas costas doíam por causa da posição em que havia dormido naquele sofá. Cansado e exausto, ele finalmente se levantou, resmungando alguns palavrões por causa da dor nas costas. Maldita vida adulta! E logo a rotina do homem naquele pequeno apartamento começou. Tirar o lixo, lavar a louça e dar uma rápida limpada na casa. Com tudo organizado, Lin Ling teve que acordar Frieren. Ao chegar ao quarto dela, ele se deparou com uma cena engraçada, a maga elfa estirada no chão, coberta pela colcha, a cama toda bagunçada. Ele nunca tinha visto ninguém ocupar tanto espaço quanto aquela mulher. E seguiu-se outra luta para acordar Frieren, tal como ontem, acordá-la e ajudá-la a preparar-se para o dia. Agora eles estavam tomando café da manhã novamente. Frieren bebeu leite com chá e mel. Ela apreciou aquela mistura pitoresca de bebidas enquanto comia uma salada de frutas que Lin Ling havia preparado, pois ele precisava comer coisas saudáveis, já que vinha se alimentando de besteiras há uma semana e seu corpo implorava para que ele parasse. Ela saboreou a comida enquanto absorvia o conhecimento de um grimório que havia lido no dia anterior. Lin Ling estava pensando em como seria seu treinamento. Ele estava muito ansioso, sentia-se como um adolescente. Senhorita Frieren, começou ele, meio relutante, enquanto olhava para a xícara. Sim? Há algum problema? Perguntou Frieren sem desviar o olhar da leitura enquanto tomava um gole de seu leite com chá e mel. Como será meu treinamento? Ele finalmente perguntou. A elfa desviou a atenção do livro e finalmente olhou para o homem de cabelos escuros enquanto colocava a xícara vazia sobre a mesa. Ela sorriu, mas era impossível dizer se era um sorriso travesso ou genuíno, embora o olhar frio da maga revelasse seu divertimento com a ansiedade de Lin Ling. Não se preocupe, vamos começar pelo básico, e levará algum tempo para que seu desempenho melhore. Aliás, se tiver um tempinho, quero que leia O Conceito de Magia, disse a maga, levantando-se da cadeira e indo até o quarto de Lin Ling, entregando-lhe o livro, enquanto na outra mão segurava o grimório que iria traduzir. Lin Ling pegou o livro da mão de Frieren e, curioso, abriu-o, um exemplar encadernado em couro com detalhes dourados na capa. Folheou as páginas lentamente, apenas para analisá-las. O homem suspirou pesadamente, pois não entendia nada do que estava escrito, porque estava em outro idioma. Sinto muito,
senhorita Frieren. Mas não entendo o que está escrito aqui. Frieren emitiu um som de compreensão ao ouvir a informação, pareceu pensativa e logo entregou outro livro, o segundo Grimório, cuja linguagem e caligrafia nem mesmo a própria maga entendia. Lin Ling fez o mesmo, folheando as páginas, mas seu olhar mudou, havia compreensão. Eu consigo entender isso. O elfo ficou até satisfeito ao saber que Lin Ling compreendia aquela língua estranha transcrita nas páginas do Grimório, assim como os desenhos dos círculos de transmutação e símbolos arcanos, que eram feitiços básicos e fáceis de entender. Mas Frieren não podia deixar Lin Ling ler aquele livro sem entender o básico e como a magia realmente funciona. Bem, isso facilita a tradução do Grimório para o meu idioma. Vamos mudar o método. Quando você chegar, lerei este livro inteiro para você até que tenha uma compreensão básica de magia. Após uma breve sessão de treinamento para estabilizar sua mana, finalmente lhe darei aulas de tradução de textos e do antigo idioma élfico, respondeu Frieren, mas logo ficou pensativo sobre algo. Que estranho. Nossa comunicação é compreensível, mas logo se perde na transcrição das palavras. Lin Ling percebeu a que Frieren se referia. Era estranho que ambos conseguissem se comunicar e se entender, mas na escrita, a compreensão se perdia. Mas por que isso acontecia? Você acha que foi algum tipo de anomalia? Perguntou ele. Frieren pareceu pensativo. Não sei, mas se eu estudar, talvez encontre uma resposta. Acho melhor você ir trabalhar. Frieren pegou os livros e estava prestes a guardá-los. Lin Ling pensou que, embora precisasse do caderno para o trabalho, o deixaria com Frieren para que ela pudesse assistir a vídeos de aprendizado de mandarim, o que poderia ajudá-la a entender melhor as coisas. Lin Ling levantou-se da cadeira e foi pegar seu notebook, que estava no balcão no meio do apartamento, separando a cozinha da sala de estar. Com o aparelho nas mãos, ele o ligou, chamando a atenção de Frieren. O que é isso? Perguntou o elfo, curioso. É o meu laptop. Ele oferece diversas funcionalidades de mobilidade e tarefas, como trabalho, estudo, entretenimento e comunicação. É muito versátil, mas não se compara a um celular. Enquanto Lin Ling explicava as funcionalidades do seu laptop, ele procurava cursos de mandarim. Encontrou um que parecia fácil para Frieren aprender rapidamente e gratuito, para que ele não precisasse gastar dinheiro. Frieren olhou para aquilo maravilhado, era um mecanismo multifuncional para a busca de conhecimento. Lin Ling colocou o caderno sobre a mesa e foi para o seu quarto, voltando com um bloco de papel A4 que usava para o trabalho, um lápis e uma borracha gasta. Ela colocou ambos ao lado do caderno. Eu te inscrevi em um curso para que você possa aprender. E as folhas são para você praticar a escrita. Se você tiver alguma dúvida sobre como usar o site ou meu caderno, eu explico agora, e você pode me ligar no trabalho se precisar de alguma coisa. Espere um minuto. O homem de cabelos escuros pegou uma folha de papel do pacote e começou a anotar seu número de celular. Se tiver alguma dúvida, basta me ligar neste número de um telefone fixo. Entendido, explicou Lin Ling, e Frieren prestou muita atenção à informação. Frieren estudava, conforme Lin Ling havia instruído. Praticava a escrita enquanto assistia a vídeos de professores explicando o básico. Estava alheia a tudo ao seu redor, concentrada apenas nos estudos. Ela escreveu e acrescentou mais anotações. Logo o telefone fixo na parede começou a tocar, fazendo com que a elfa se virasse na direção do som, colocando seu lápis sobre a mesa, em cima da folha em que estava escrevendo, e se levantando no processo, caminhando preguiçosamente até o telefone, removendo a parte menor do suporte e colocando-a sobre a orelha. Em breve, ouviu-se a voz de Lin Ling. Olá, senhorita Frieren. Como estão seus estudos? Perguntou ele, animado. Olá, Lin Ling. Eles estão bem, eu acabei de aprender a escrever algumas palavras novas. Como está indo o seu trabalho? Ela pergunta educadamente. Um pouco estressante. Estou escrevendo o roteiro de um futuro comercial da Nice.
E meu chefe está me rondando como um abutre ronda uma carniça, e agora estou na hora do almoço. Liguei para você para saber se já almoçou, se não, peço comida para entregar na sua casa. Lin Ling faz uma sugestão à elfa, que fica pensativa. Ela não recusaria uma refeição, mas, vendo quanto Lin Ling gastou com ela em tão pouco tempo, sabe que dinheiro é valioso para humanos que precisam de sustento. Ainda não comi. Estava tão concentrada nos estudos que mal percebi o tempo passar. O que era verdade, Frieren tem uma noção de tempo muito distorcida, então nem tinha se dado conta de que era hora do almoço. Agradeço a oferta, mas vou recusar. Eu mesma preparo algo para comer aqui, então não precisa se preocupar. Ela recusa o pedido educadamente. Tem certeza, senhorita Frieren? Não me importo de gastar dinheiro com a senhora, já que é minha convidada em minha casa, e colocá-la nessa enrascada é o mínimo que posso fazer, diz ele, relutantemente. Por mais que Lin Ling queira economizar, ele também quer contribuir de alguma forma com Frieren. Mais uma vez, agradeço sua generosidade, Lin Ling, mas não precisa. Eu sei me virar na cozinha, então não se preocupe comigo. Ela agradeceu a generosidade de Lin Ling. Ele era realmente um bom homem, talvez um pouco dramático demais, mas um bom homem mesmo assim. Tudo bem. Se mudar de ideia, pode me ligar, não vai ser nenhum incômodo. Lin Ling. O que você está fazendo no telefone? Volte ao trabalho, sua inútil. Acha que pode simplesmente perder tempo no horário? Está muito enganada. Você não é nada. Agora volte ao trabalho. Uma voz estridente foi ouvida por Frieren, que fez uma careta ao ouvir o som vindo do telefone. Doía um pouco nos seus ouvidos. Chefe! Desculpe, eu estava ligando para minha avó. Ela está em casa me visitando, e eu preciso ligar para ela de vez em quando para ver se ela já comeu, hehe. Lin Ling estava falando com quem parecia ser seu chefe, enquanto Frieren ouvia atentamente a conversa. A avó? Ela tinha mais de 1000 anos, e ela não era tão velha assim. Isso foi ofensivo. Não me interessa com quem você está falando. Desligue essa bobagem e volte ao trabalho. Grosseria era a palavra que melhor definia o superior de Lin Ling. E, a julgar pela respiração ofegante do outro lado da linha, Lin Ling parecia frustrada. Agora fazia sentido porque ele sempre parecia tão infeliz no trabalho. Mais um motivo para o elfo ajudá-lo a perseguir seus sonhos. Certo, chefe. Desculpe, senhorita Frieren, preciso voltar ao trabalho agora. Desculpe pelo inconveniente, por favor, continue com o que estava fazendo. A voz antes alegre de Lin Ling agora estava cheia de tristeza, e logo a ligação terminou. Lin Ling havia retornado após um longo, exaustivo e terrível dia de trabalho. Agora, ele estava parado em frente à porta de seu pequeno apartamento, encarando-a com um olhar vazio. Tudo o que ele queria era deitar-se na cama e chorar até que a dor e a tristeza se dissipassem. Sua mente estava pesada. Ele abriu a porta e um aroma agradável o atingiu, foi a primeira coisa que notou assim que entrou. Qual a razão para o cheiro? Frieren estava preparando o jantar para os dois. Você voltou. Imaginei que chegaria por volta desta hora por causa de ontem. Então, decidi preparar uma refeição decente para você. Você precisa se manter forte para o seu treinamento de mago, disse ela alegremente, embora sua voz permanecesse monótona. Lin Ling deu um sorriso amigável ao elfo. A senhora não precisava ter se incomodado tanto por mim, senhorita Frieren, disse Lin Ling enquanto fechava a porta atrás de si, entrando e colocando seus pertences de trabalho sobre a mesa de centro da sala de estar. Eu estava com fome. Isso fazia sentido. Logo, o homem aproximou-se do elfo, com a intenção de ajudar, mas percebeu que a refeição já estava terminada e Frieren estava apenas lavando a louça. Tem um cheiro muito bom. O que você fez? Perguntou ele, curioso.
Fiz um ensopado. Tem carne de porco que encontrei na sua geladeira e alguns legumes. Espero que tenha ficado bom, respondeu Frieren. Entendi, hehe. Foi um momento agradável depois de um dia tão longo de trabalho. E assim, Lin Ling aproveitou o momento que compartilharam. O jantar estava delicioso. Frieren havia mencionado que usava magia no processo de preparo, o que fez o jovem rir e achar fascinante que a magia pudesse ser aplicada a algo tão simples quanto fazer comida. Com a barriga cheia e a louça lavada, Lin Ling folheava as anotações de estudo de Frieren para ver como ela estava se saindo. Para sua surpresa, a maga estava progredindo notavelmente bem em tão pouco tempo. Isto é impressionante, senhorita Frieren. Você já aprendeu bastante, disse Lin Ling com entusiasmo, segurando as páginas manuscritas. O método de aprendizagem que você escolheu foi muito prático, então não tive muita dificuldade. Acredito que, se eu estudar um pouco mais, vou entender ainda melhor, ela respondeu suavemente. Entendo, respondeu ele com um sorriso divertido, colocando as páginas de volta sobre a mesa. Lin Ling, posso te perguntar uma coisa? Ela se virou para olhar diretamente nos olhos do jovem. Bem, claro que pode. O que foi, senhorita? Ele ficou ligeiramente ansioso com a situação. Por que você se permite trabalhar num lugar tão horrível? Essa pergunta o pegou de surpresa. Lin Ling ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Por mais que odiasse seu trabalho com todas as suas forças, precisava do dinheiro. E numa sociedade que normalizava o tipo de comportamento tóxico que seu chefe demonstrava, se tentasse denunciá-lo ou pedir demissão, seria visto como fraco. E também era o trabalho mais próximo que ele já tinha chegado de ser um herói, por mais bobo ou sem sentido que pudesse parecer. Lin Ling não podia se dar ao luxo de desistir. É que preciso de dinheiro, senhorita Frieren. A sociedade humana no meu mundo provavelmente é muito diferente da sua, respondeu ele, com a cabeça ligeiramente baixa. Entendo. Percebi que existem diferenças. Mas você não acha errado o jeito como seu chefe te trata? Perguntou ela. Sim, eu sei. Mas o que posso fazer? Se eu disser alguma coisa, vou perder meu emprego e ficar sem ter onde morar. Desculpe, mas não quero falar sobre isso. Podemos mudar de assunto, por favor. Lin Ling não queria se alongar muito no assunto. Frieren entendeu a mensagem e decidiu mudar o rumo da conversa entre eles. Vamos começar seus estudos. Primeiro, vou explicar como você deve controlar sua mana em seu estado puro. Dessa forma, você corrigirá as pequenas instabilidades e aprenderá a concentrá-la, disse Frieren enquanto se dirigia ao quarto, pegando o livro que continha conceitos para o aprendizado da magia. O treinamento de Frieren era um pouco rigoroso, mas produzia resultados rápidos. Ela queria ser eficiente com o treinamento de Lin Ling, ele já era adulto, e se ela levasse o mesmo tempo que levou com Fern, que era apenas uma criança, Lin Ling não estaria em boas condições quando a velhice o alcançasse. Ela sabia que os humanos envelheciam rapidamente, então se esforçou para treiná-lo mais rápido. Lin Ling já conhecia o básico da língua humana do mundo de Frieren e a antiga língua élfica, e agora conseguia lê-las com facilidade. Ele também precisou comprar outros livros e grimórios que Frieren havia encontrado em um pequeno sebo. E um cajado para Lin Ling, já que, ao contrário dos grimórios, que você simplesmente lia para aprender feitiços, os cajados eram apenas cajados. Eles serviam principalmente para ajudar o mago a se concentrar e superar bloqueios mentais. Mirar e conjurar com um cajado também auxiliava na visualização. Lin Ling adorou o cajado, que parecia um sol. Mas sua carteira chorou com o dinheiro gasto. No entanto, o conhecimento mágico era demasiado importante. Seu progresso foi muito satisfatório. Ele estava aprendendo rapidamente, em parte porque já trabalhava em um lugar que exigia perfeição e aprendizado rápido. Assim, compreender conceitos mágicos acabou sendo um pouco mais fácil para ele. E agora?
O humano finalmente conseguiu 3 dias de folga. Claro, seu chefe o insultou uma série de vezes, mas ele ainda conseguiu garantir algum tempo livre para se dedicar ao treinamento. Eles fizeram uma viagem de trem tranquila, que deixou Frieren maravilhado com o meio de transporte rústico, porém pacífico. A paisagem era agradável e eles estavam indo para o exterior para treinar. Afinal, não podiam ficar no apartamento o tempo todo, e Lin Ling precisava de mais prática. Caminhando por uma trilha tranquila, enquanto cometia alguns pequenos delitos ambientais, Lin Ling treinava ficando de pé acima do rio, concentrando sua mana para se equilibrar na superfície frágil da água, buscando um controle refinado. Frieren o observava atentamente, apontando onde ele precisava de correção. O primeiro dia foi básico, concentrar-se e refinar sua mana. No segundo dia, ele passou para feitiços de ataque básicos. Ele precisava disparar projéteis precisos contra alvos distantes, mas o feitiço se dissipava na metade do caminho, o que frustrava muito Lin Ling. Frieren o consolou da melhor maneira possível, dizendo-lhe para não desistir. Ele só parou quando sua mana se esgotou completamente, embora tenha conseguido atingir um alvo próximo, ainda que com pouco impacto. Frieren anotou mentalmente que deveria instruir o humano a aprimorar seus feitiços de longo alcance e aumentar seu impacto. Mesmo assim, ela estava satisfeita com seu rápido progresso. Tinha certeza de que, em poucos meses, ele atingiria um nível aceitável. No terceiro dia, Lin Ling voltou a treinar feitiços de ataque, mais uma vez até a exaustão. Desta vez, ele conseguiu atingir alvos à distância, mas ainda precisava melhorar o dano causado e gerenciar sua mana enquanto praticava. Infelizmente, ele não teve tempo para praticar feitiços defensivos básicos. Eles tiveram que voltar para o apartamento, e Lin Ling, para seu trabalho exaustivo e terrível. Mas Frieren tinha orgulho dele. E Lin Ling sentiu-se mais confiante em seu treinamento como mago. Um mês após a invocação de Frieren, o mago. O treinamento havia refinado Lin Ling, sua mana era estável, sem falhas ou interrupções em seu fluxo. Ele ainda precisava aprimorar suas práticas de conjuração e seu controle de mana exigia mais refinamento. Mas Frieren estava satisfeito com seu progresso. O humano praticamente se dividia em dois, conciliando o treinamento com um trabalho exaustivo e um chefe inútil que tentava, em vão, esconder sua calvície. Quanto ao jovem, ele estava fazendo hora extra, pois precisava redigir o roteiro para a próxima entrevista comercial entre Nice e Xiao Yueqin. A maga não pôde deixar de sentir pena do pobre homem, sobrecarregado com um trabalho tão árduo. Afinal, já fazia um mês que morava com Lin Ling, e mesmo agora ela ainda não entendia completamente como funcionava o trabalho dele. Ela sabia que ele estava envolvido em aumentar a popularidade dos heróis daquele mundo, mas o complicado processo por trás disso ainda lhe era obscuro. A maga élfica também havia estudado bastante sobre o funcionamento daquele mundo. Ela tinha particular curiosidade sobre como os humanos adquiriam habilidades através da confiança, uma medida da confiança que as pessoas depositavam neles. O valor de confiança era exibido no pulso de todos. Ela se lembrou de seu pupilo mostrando o pulso para ela no dia em que se conheceram. Quanto maior o valor de confiança, mais poderosas se tornavam as habilidades de uma pessoa. Mas esse valor de confiança tinha efeitos colaterais nos seres humanos, o que levou Frieren a questionar como tais efeitos eram desencadeados pelas crenças das pessoas em um único indivíduo, algo que, por si só, poderia complicar a vida de alguém. Era um efeito secundário causado pela confiança. Embora conquistar a confiança de muitos concedesse poderes especiais, também impedia uma pessoa de se comportar de maneiras que contradissessem a imagem que os outros tinham dela. E, como consequência, surgiram os heróis. Um termo genérico para aqueles que praticaram boas ações e conquistaram a confiança do povo. A maioria dos grandes heróis tinha ligação com empresas de gestão, embora alguns tenham agido de forma independente. E, por fim, onde havia confiança, também havia medo. O que chamou a atenção de Frieren foi uma substância liberada pelo corpo de uma pessoa quando dominada pelo medo.
A infecção por essas partículas de medo causava alterações físicas, levando eventualmente à perda da sanidade do hospedeiro e à disseminação para aqueles ao seu redor. Disso, nasceram os vilões, entre eles, aqueles que abusavam de seus valores de confiança, aqueles infectados com partículas de medo e aqueles que fingiam ser criminosos para obter lucro. O medo era algo fascinante, e Frieren queria estudá-lo. Naquele momento, Frieren estava sozinha em casa. Ela já havia lido todos os grimórios e aprendido feitiços raros, como assar um frango à perfeição e deixar a casa impecável com um agradável aroma de flores. A televisão não mostrava nada interessante, apenas índices de popularidade de heróis, notícias irrelevantes e nenhum programa capaz de prender a atenção da maga. Com isso, ela desligou a televisão. Sem nada mais para fazer, a elfa considerou sair do apartamento por um tempo para clarear a mente. Mas Frieren sabia que, se saísse, poderia chamar a atenção. Seria mais inteligente usar um feitiço de ilusão para camuflar sua presença dos humanos deste mundo. Feito isso, ela escreveu um pequeno bilhete para Lin Ling, caso ele voltasse mais cedo do trabalho, o que ela duvidava. No bilhete, a elfa explicou que ia sair para relaxar um pouco e que ele não precisava se preocupar com sua segurança. Satisfeita com seu pequeno gesto para com Lin Ling, que provavelmente entraria em pânico com a decisão de Frieren, ela abriu a porta do apartamento e finalmente saiu. A noite já havia caído. O céu escuro estava salpicado pelo brilho tênue de estrelas que adornavam a vastidão do vazio, embora as estrelas fossem quase invisíveis sob o brilho das luzes da cidade, dos letreiros de neon e dos prédios imponentes. Um brilho artificial, assim como os heróis deste mundo. Ela caminhava livremente pelas ruas iluminadas, observando atentamente as pessoas que passavam, algumas despreocupadas e felizes, outras visivelmente infelizes. Frieren mal conseguia sentir mana dentro deles. Em seu próprio mundo, quase todos os seres vivos possuíam uma quantidade razoável de mana, especialmente monstros e demônios. O tempo estava agradável, fresco e confortável. A névoa fria da noite caía suavemente sobre seus cabelos e rosto, refrescando seus sentidos. Frieren fechou os olhos lentamente, saboreando aquele conforto natural em meio à tecnologia avassaladora deste mundo. É claro que as pessoas não podiam vê-la. Essa era a intenção. Ela caminhou calmamente até chegar a uma ponte, onde uma multidão de pessoas gritava. Por mais que quisesse ignorá-las e simplesmente passar direto, ouviu alguém berrando. Mate aquele bonitão metido à besta, o garoto dragão. Uma pequena faísca de curiosidade fez com que o mago decidisse verificar a situação. Dois indivíduos lutavam, e uma criatura viscosa jazia estendida no chão. Um dos combatentes tinha uma aparência impressionante e ameaçadora. Sua pele era de um tom profundo de roxo, seus cabelos espetados de um violeta mais claro, irradiando uma energia intensa. Seus olhos brilhavam em branco, sem pupilas visíveis, reforçando tanto a aura sobrenatural quanto a sensação de perigo que emanava. Partes de seu torso no cintilavam levemente. O outro lutador, que Frieren reconheceu imediatamente como Nice, tinha cabelos brancos e lisos, penteados de forma elegante com uma longa mecha caindo sobre o lado direito do rosto, conferindo-lhe um ar sofisticado. Sua estrutura facial era idêntica à de Lin Ling, assim como sua voz e porte físico, de uma forma bizarra. Parecia que Nice estava tendo dificuldades na luta contra o herói conhecido como Menino Dragão. Frieren percebeu que, a qualquer momento, o suposto herói perfeito poderia ser morto. Então, ela decidiu intervir, já que Nice era fonte de renda de Lin Ling e, se ele morresse, sua discípula ficaria sem dinheiro. Frieren precisava pensar rápido. Embora não fosse de sua natureza agir precipitadamente, ela não tinha escolha a não ser salvar o herói de cabelos platinados. Ele era humano e, infelizmente, não tinha todo o tempo do mundo. De pé na beira da ponte, o corpo da elfa tornou-se leve como uma pluma, elevando-a no ar até que ela flutuasse acima do campo de batalha. Ela invocou seu cajado, usando-o para aguçar sua mira. Então,
Um feitiço de ataque básico foi disparado, atingindo o centro do confronto entre os dois heróis. Não tinha a intenção de feri-los diretamente, mas sim de atingir o garoto dragão com mais precisão. Tudo aconteceu tão rápido, pensou Nice, nervosamente. Ele não estava se saindo muito bem na luta, o garoto dragão tinha uma classificação superior à dele. Para piorar a situação, a torcida estava torcendo para o garoto dragão em vez dele, o que prejudicava sua confiança. É claro que aquele desgraçado, do ponto de vista de Nice, sairia vitorioso. O homem de cabelos platinados percebeu uma luz estranha se aproximando e, por puro reflexo de sobrevivência, desviou-se a tempo. Em seguida, viu seu oponente ser arremessado para o lado pelo impacto explosivo do ataque. De onde veio isso? Os espectadores estavam igualmente confusos, olhando para cima, tal como Nice. Uma mulher de aparência estranha flutuava acima deles, descendo lentamente com uma graça elegante. Quem era ela? Alguma nova heroína enviada pela comissão de heróis? Se fosse esse o caso, Nice estaria em sérios apuros com Xande, já que ele deveria lidar com isso discretamente, sem chamar a atenção, especialmente da comissão. Quem é você? Perguntou Nice, com a voz sem convicção. Ele não queria parecer intimidado pela presença dela. Mas então Nice percebeu algo incomum na mulher de cabelos platinados. Por que as orelhas dela eram tão compridas? O rosto dela virou-se lentamente em direção a ele, como se quisesse vê-lo melhor. Ela não demonstrava nenhuma emoção, o que só aumentava a ansiedade de Nice, embora ele tentasse não a demonstrar. Ela o estava analisando. Nice teve a sensação perturbadora de que ela conseguia ver diretamente em sua alma. E provavelmente ela conseguiria. Foi desconfortável. Seu olhar logo se voltou para o garoto dragão, que estava se levantando após o ataque. Nice endireitou a postura, ele precisava estar impecável. Ela moveu seu cajado com a ponta em forma de lua crescente num movimento delicado e fluido, mirando no outro herói de aparência peculiar. Um círculo mágico brilhante apareceu, detalhado e repleto de desenhos intrincados em seu centro. Uma onda de energia disparou, atingindo o garoto dragão. Nice observava boquiaberto, estupefato com o poder absoluto do feitiço. Entendo. Ele absorve impactos. Interessante, disse ela finalmente, sua voz madura destoando em nada de sua aparência jovial. Nice sentiu-se frustrado por ela o ter ignorado, nem sequer respondendo à sua pergunta. Mas outra coisa chamou sua atenção. Ela pareceu ligeiramente surpresa ao descobrir a habilidade do garoto dragão, algo que todos já sabiam. Isso significava que ela não fazia parte da comissão de heróis e provavelmente era uma recém-chegada. Quem era ela? Quem diabos é você, pirralha? Rugiu o garoto dragão, com a voz carregada de irritação. Era estranho ele a chamar de pirralha, qualquer um podia perceber que ela provavelmente era mais velha que os dois. Nice não entendia o porquê, mas seu instinto de sobrevivência gritava algo óbvio. Entre ele e o garoto dragão, ela era a mais forte. Ela fora capaz de matar os dois com aquele primeiro ataque, e isso o aterrorizava. É claro que o herói de aparência rebelde se levantou rapidamente após o golpe. Mas antes que pudesse atacar as duas figuras de cabelos platinados, partículas douradas se materializaram do nada ao seu redor. Elas giravam em círculos, forçando o menino dragão a se ajoelhar diante da misteriosa mulher que conjurara tal feitiço para incapacitá-lo. Como? O menino dragão rangeu os dentes, pressionado contra o chão por uma força invisível que o impedia de ficar de pé ou mesmo de se mover direito. A multidão acima ficou atônita com a reviravolta repentina na batalha após o aparecimento da heroína misteriosa. Alguns a elogiaram por salvar Nice, outros a criticaram por atacar o menino dragão, mas nada disso a afetou. Isso não afetou o feitiço que restringiu o menino dragão. Respondendo à sua pergunta. Meu nome é Frieren, a maga, ela finalmente respondeu. Maga?
Bem, isso explicava sua aparência e os feitiços que ela havia lançado. Nice não parava de encará-la, incapaz de ignorar aquelas orelhas pontudas. Ela até parece uma elfa saída diretamente de um conto de fantasia medieval, pensou ele. Mas ela não retribuiu o olhar, sua atenção permaneceu totalmente voltada para o garoto dragão. A energia dele parece diferente da sua. Será medo? É bem diferente da confiança que senti antes, murmurou ela, pensativa. Mas no instante em que baixou a guarda por uma fração de segundo, os laços mágicos que prendiam o garoto dragão se dissolveram. Com um ímpeto de velocidade, o herói de Moicano avançou contra eles, pronto para atacar com toda a sua força. Seu sorriso era arrogante, seu antebraço e punho brilhavam enquanto faíscas crepitavam como a promessa de fogo. Desapareçam, ele rugiu, com a voz distorcida. Nice se preparou, mas então viu uma barreira se formar ao redor deles. Um enorme círculo mágico ganhou vida, seu brilho tão intenso que o herói de cabelos platinados teve que fechar os olhos com força para proteger a visão. Então veio o estalar de dedos. Quando Nice abriu os olhos, a atmosfera havia mudado. O vento frio da noite roçou seu rosto enquanto ele se levantava cambaleando, confuso e abalado. Foi ela? A elfa? A maga? Seja lá o que ela fosse, ela era responsável. Ele lançou um olhar de soslaio. Ela também estava de pé, ligeiramente desorientada, olhando para as próprias mãos e depois para ele, com uma expressão completamente impassível. Nós mudamos. É tudo tão detalhado, disse ela, com um tom de voz carregado de tédio. O que ela quis dizer com isso? Nice virou rapidamente a cabeça em outra direção e congelou. Ali, diante deles, estava o herói número 1 no ranking dos 10 melhores, X. Você, exclamou Nice, atônita. Ainda bem que cheguei a tempo, senão aquele cara lá embaixo teria virado história, disse X, virando-se para olhar para os dois. Eu não ia matá-lo. Apenas incapacitá-lo. Ele teria absorvido meu ataque de qualquer maneira, respondeu ela, como se sua intenção fosse óbvia. Nice estava se levantando, e parecia que o elfo havia decidido ajudá-lo a se levantar. Ela era um enigma difícil de decifrar. Entendo. Você nem deveria estar aqui, disse X, olhando para a multidão que gritava seu nome e, claro, para um confuso garoto dragão. Sério? Por que você acha que eu não deveria estar aqui? Perguntou Frieren, encarando-o como se o estivesse analisando. X respondeu simplesmente com um sorriso satisfeito. X. O que você está fazendo aqui? Nice finalmente exigiu uma explicação. E, mais uma vez, Nice foi ignorada. Ter que fazer hora extra no meio da noite. Que saco, murmurou X, com um tom de tédio evidente na voz, enquanto caminhava até a beira do pilar da ponte e saltava. Por reflexo e desespero, Nice seguiu o herói, estendendo a mão na esperança de agarrá-lo. Ele percebeu Frieren também o seguindo, flutuando lentamente ao seu lado com uma expressão entediada. Não se preocupe, ele não vai cair, aconselhou ela, dizendo a Nice para não se estressar com a situação de X. Ouviu-se um estalo de dedos. Nice percebeu que X havia se teletransportado em segurança para o chão, impressionando-o com a técnica do herói de maior classificação. Impressionante, não é? Parece quase mágica, disse ela com um sorriso suave, observando X atentamente. Eles se conhecem? Perguntou Nice, curioso. Mas ele teve que admitir, realmente parecia mágica. Talvez fosse mesmo. Ambos estavam agora no chão, observando o confronto iminente. O herói número 12 contra X-Nice vislumbrou o bastão de Frieren desaparecendo de suas mãos, mas rapidamente sua atenção voltou-se para Dragon Boy. Ha ha ha! Eu não vou apenas ficar entre os 10 melhores. Eu vou ser o próximo X,
gabou-se o garoto dragão, encarando X. Ele acreditava que, se derrotasse o herói número 1, se tornaria o novo X. Ele avançou para atacar, mas seu corpo congelou. Nice e Frieren olharam fixamente, chocados. X estalou os dedos novamente, transformando o garoto dragão em um cartaz de papel, que foi então amassado e jogado no rio. Uau! Disse Nice, admirado. Vai nadar um pouco, garoto, espairece, disse X, com a voz carregada de tédio. A multidão vibrou com o espetáculo que havia presenciado, uma luta rápida e cativante sob a perspectiva humana. Mas a atenção de X se desviou para outro lugar, em direção à cratera onde jazia uma estranha gosma roxa. A expressão de Nice se transformou em puro horror, enquanto Frieren observava atentamente, sem compreender totalmente a causa da comoção. Ela observou Nice seguindo X atentamente, olhando para a coisa que lentamente se revelava como um humano coberto de medo. Frieren seguiu os passos de Nice. Ela contemplou a cena com repulsa. Testemunhar aquilo deixou sua boca amarga e sua língua pesada, era pior do que qualquer magia demoníaca que ela havia encontrado em seus milênios de vida. Frieren observou Nice desabar em horror, caindo de joelhos, peito pressionado contra o chão, chorando em puro desespero. Ele se culpava. Tudo era culpa dele, pensava, chorando e gritando ao ver seu ídolo morrer de uma maneira tão deplorável. X foi observado com uma expressão séria e irritada. Frieren ajoelhou-se ao lado de Nice, passando a mão pelo topo da cabeça do herói perfeito. Ele estremeceu violentamente com um toque suave. Ele era alguém importante para vocês dois, não era? A dor, infelizmente, não desaparece, mas um dia se tornará apenas uma lembrança. E as lembranças podem ser mais fortes que a tristeza. Então, valorize essas preciosas lembranças que você teve com ele e guarde-as, sejam elas amargas ou doces, elas mostram a jornada que vocês compartilharam, disse ela com um sorriso suave. X ouviu atentamente. Ele seguiria o conselho daquela maga. Mas para Nice, foi como um soco no estômago. Isso fez chorar ainda mais. Desculpe, não sou muito boa em consolar as pessoas, disse ela, um pouco envergonhada. Lin Ling havia retornado para casa. Tinha sido um longo dia de trabalho, literalmente, mas ele estava grato por ter um dia de folga para descansar. Ele havia redigido uma proposta de roteiro para um comercial com Nice Moon para o programa A Receita para o Amor Perfeito. Ao entrar no apartamento, ele notou o silêncio. Presumiu que Frieren estivesse dormindo. Fechando a porta atrás de si, Lin Ling cambaleou até o sofá e desabou sobre as almofadas e o colchão. Sua cabeça latejava e seus olhos ardiam por estar acordado há tanto tempo. Ele pegou o celular para ver as horas, mas estava lotado de notificações de FOMO, medo de ficar de fora, notícias envolvendo Nice, X, Dragon Boy, Smile e uma heroína misteriosa. Por curiosidade, ele clicou em uma das notificações e abriu o aplicativo. Era uma série de vídeos. O primeiro mostrava o garoto dragão lutando contra alguém misterioso, mais tarde identificado como Smile corrompido pelo medo. O segundo vídeo mostrava Nice lutando contra o garoto dragão, fazendo Lin Ling gemer, percebendo que teria mais trabalho pela frente. O terceiro vídeo capturou uma pequena explosão, identificada por Lin Ling como um ataque mágico ofensivo básico, e mostrou um elfo flutuando acima dos dois heróis. Era Frieren. O humano quase teve um ataque cardíaco ao ver o mago lutando contra o garoto dragão, e então X apareceu. Os comentários na postagem perguntavam quem era aquela mulher de cabelos platinados e aparência élfica. Muitos especulavam que ela era uma nova heroína, enquanto outros perguntavam para qual agência ela trabalhava. Falando nisso, a porta se abriu, revelando Frieren com uma expressão cansada e um tanto abatida. O mago caminhou lentamente em direção a Lin Ling e sentou-se ao lado dele. Lin Ling olhou para a elfa em choque. Isso foi exaustivo. Bom dia, Lin Ling. Como foi o trabalho? Perguntou ela,
como se nada de incomum tivesse acontecido. Senhorita Frieren. Só para ter certeza, a pessoa neste vídeo é você? Perguntou ele, tentando manter a voz firme enquanto virava o telefone em sua direção para que ela pudesse ver as imagens da briga. Sim, sou eu, confirmou ela, sem entender a agitação de Lin Ling. Senhorita Frieren, as pessoas já a viram. Agências de heróis podem tentar recrutá-la, ou até mesmo a associação de heróis pode querer registrá-la. Lin Ling tentou explicar o problema para ela. E qual o problema nisso? Vocês, humanos, são complicados demais, disse Frieren, um pouco confuso. Senhorita Frieren, isso foi muito arriscado. Agora será mais difícil para você sair para treinar ou mesmo para procurar grimórios, porque eles farão de tudo para encontrá-la, alertou Lin Ling. Frieren começou a entender o problema, ela precisaria ser mais cuidadosa em suas saídas. Entendo. Desculpe pela minha falta de atenção, mas eu precisava proteger seu emprego, disse Lin Ling, confusa com a própria resposta. O que você quer dizer? Perguntou ele, confuso. Bem, claramente se Nice continuasse lutando contra isso, qual é o nome dele mesmo? Perguntou Frieren. Garoto Dragão, respondeu Lin Ling. Certo. Se a Nice tivesse continuado lutando contra o Garoto Dragão, ele certamente teria morrido. Eu tive que intervir. Se ele tivesse morrido, você não teria conseguido fazer comerciais para Nice e poderia ter perdido o emprego, explicou ela. De uma forma estranha, fazia sentido, embora Lin Ling se perguntasse como ela havia chegado a essa conclusão. Os elfos são estranhos. Mas Lin Ling ainda tinha seu emprego e um dia de folga, então ele e Frieren combinaram de dormir o dia todo e não fazer absolutamente nada. A propósito, fiz um amigo, revelou Frieren, despertando a curiosidade de Lin Ling. Sério? Quem? Perguntou ele, ansioso. Ele não disse o nome, mas tinha um X na roupa, respondeu Frieren. Lin Ling respirou fundo ao ouvir aquela informação, ele temia o que o elfo pudesse estar pensando. Capítulo 3 O Abraço do Sol. @Dragonboy_Fangiro #1 Meu Deus! Que luta! Meu pobre garoto foi massacrado. @Goldsmilly #hip respondendo ao comentário de DragonBay0y_Fangiro #1. @Goldsmilly #hip. Do que você está falando? Aquele idiota não mereceu nada, ele deveria ter apanhado mais. Ele matou o Smile. Daily Perfect. Quem era aquela mulher? Ela apareceu, derrubando tudo e impondo ordem. Ela parece tão elegante. E o jeito como ela protegeu minha querida Nice, conquistou meu coração. X_Eronumber 1, tenho certeza de que estamos presenciando um novo evento X. As agências devem estar tremendo novamente, e a coincidência de ela ter aparecido 2 meses antes do torneio é quase engraçada. Everida Elite Johnny, essa querida elfa trabalha para alguma empresa? Ou ela é uma heroína anônima com poder absoluto como o X? Tegreatesou respondeu no post de Everida Elite Johnny. Tegreatesou, pelo que pude ver na luta, ela estava defendendo Nice, então obviamente essa mulher está em Treema. M00N_Fly respondeu ao comentário de Tegreatesou. M00N_Fly, sim. As cores da roupa dela são branco e dourado. Claramente essa diva é de Treema. Ela cuidou da Nice como uma mãe. Quero saber mais sobre ela. Ela é adorável. Lolly_TBest789, coitado do Smile. Como ele pôde sucumbir ao medo? O garoto dragão precisa ser caçado imediatamente por matar o herói com tamanha brutalidade. Ele esmagou os pulmões dele. Os pulmões dele. Ghostblood_Fan 67890, 2 heróis anônimos são vistos salvando um garoto de uma fera selvagem. A natureza é realmente muito bela.
Ciandere 444. Infelizmente, a Smile se perdeu na mídia. Mas quem é aquela elfa? Preciso dos produtos dela. Vou comprar todos. Queen_Tech. Tenho certeza de que essa heroína misteriosa é amiga do X. Ela era muito próxima dele. Uma querida. Que estupidez, pensou Xande enquanto olhava para o celular. O homem estava irritado com toda a situação. A Nice havia falhado novamente. As pessoas nas redes sociais são incrivelmente superficiais, só dizem coisas estúpidas e acham que são inteligentes por expressarem opiniões idiotas. Ele estava em apuros agora, teria que lidar com a confusão estúpida que seu herói havia causado. Era a segunda vez que Nice o decepcionava, e a possibilidade de Dragon Boy subir ao pódio de herói número 3 para substituir Smile, já que ambos eram da mesma agência, só piorava as coisas. E faltavam apenas 2 meses para o torneio. Parece que você está tendo problemas com seu empregado, ecoou uma voz no galpão mal iluminado. Xande finalmente olhou para o fundo do galpão, de onde viera aquela voz grave. Logo, um homem alto emergiu das sombras, vestido com elegantes roupas formais. O tecido preto do terno era de alta qualidade, e os detalhes dourados lhe conferiam um ar de sofisticação. Ele tinha longos cabelos vermelhos sangue, olhos azuis gélidos e desprovidos de emoção, e longos chifres que se erguiam em sua testa. O homem tocou uma cápsula com a ponta dos dedos, apreciando o experimento dentro da máquina. Ultimamente ele não tem conseguido seguir ordens simples, respondeu Xande, cansado, enquanto colocava o telefone sobre a mesa ao lado de suas ferramentas de experimentação. Entendo. Talvez ele esteja cansado, só esse comentário do homem com chifres fez Xande querer rir um pouco, o que era raro para ele expressar esse tipo de alegria, mas o comentário era realmente engraçado. Você acha mesmo? Não sabia que você entendia as pessoas ao seu redor, respondeu o humano em tom monótono, mas a amargura naquela frase sarcástica era palpável. O homem ruivo sorriu gentilmente, depois se afastou da cápsula e se aproximou de Xande. Eu realmente não sei como ler as pessoas, muito menos entender seus sentimentos. Demônios não sentem nada. Nós só temos a sensação de sobreviver como servos da humanidade, respondeu o demônio por fim. O homem de cabelos bicoloridos, resultado do estresse e da idade avançada, não olhou para o demônio ao seu lado, seu olhar estava fixo na entrada do galpão. Xande não esperava que ninguém, muito menos Nice, aparecesse. Ele encarou aquela porta grande e enferrujada, o lugar onde seu filho havia morrido injustamente, deixado à chuva. Essa lembrança deixou um gosto amargo na minha língua, uma raiva interior no meu peito. Você está encarando aquela porta por muito tempo. Foi ali que seu filho morreu, não foi? Meus mais sinceros pêsames, nenhum pai merece sofrer uma tragédia como essa, perdendo um filho, belas palavras que não tinham significado algum na boca daquele demônio. E Xande sabia que não havia sentimento algum naquelas doces palavras de condolências. Meu antigo mestre também perdeu o filho de forma trágica. Quando nos encontramos, ele me pediu ajuda para se vingar, e eu o fiz. E agora que tenho uma nova chance neste mundo, posso oferecer meus serviços para ajudar na sua vingança. A criatura humanoide se oferece para ajudar. E, obviamente, Xande aceitaria. Ter um demônio com tanto poder, capaz de fazer um trabalho melhor que Nice, era uma oferta irrecusável. Mas a intenção de Xande era que Nice fizesse esse trabalho. Isso foi pessoal. Ele escolheu Nice porque ele se parecia com seu filho, queria mostrar a Yamo e Yang Shen que a escolha do herói tinha motivos pessoais. Para se vingar. Principalmente para mostrar a Yang Shen que ele era uma cópia barata de outro herói. E somente outra cópia pode acabar destruindo outra cópia. Você sabe que aceitarei seus serviços no futuro. Mas, por agora, deixarei isso para Nice, respondeu o homem. Entendo. Se você quiser, posso treiná-lo melhor, sou um excelente professor, o demônio se oferece para aprimorar as habilidades de Nice.
Xande estava considerando a ideia, mas ultimamente Nice vinha falhando muito, parecia que ele não seria uma arma eficaz para sua vingança. Mesmo que ele se parecesse com seu filho falecido, isso repugnava e o enfurecia. Ele não era uma cópia de seu filho, não, ele era apenas um pirralho estúpido que pensava que poderia ser um herói, uma imagem distorcida de Shan Shao. Não precisa. Não se ensinam truques novos a cães velhos. Ele é substituível, não me importo com o que aconteça com ele. Se falhar, colocarei outro em seu lugar, até que eu complete minha vingança. Não me importo se levar várias pessoas comigo. Por que meu filho merece ser vingado? Respondeu Shan friamente, com o olhar cansado fixo nos olhos do demônio. Ele sorriu, mas não havia sentimento algum, era apenas uma fachada para enganar. Entendo. Aliás, acho que devia me livrar daquele cachorro que você usou naquele experimento estranho. Acho que está ficando tarde, humanos não conseguem ficar acordados por muito tempo, então recomendo que você vá para casa e descanse, sugere o ser com chifres. Xande suspirou, embora o humano não quisesse ir embora e continuar o trabalho, era sensato descansar, já que ele deveria ter forças para limpar a bagunça deixada por seu herói inútil. Quer que eu use esse meio de transporte moderno para levá-lo ao seu local de descanso, sugere o demônio, assumindo o volante do carro desta vez. Você não sabe dirigir, respondeu Xande, indiferente. Eu aprendo rápido, retrucou o demônio.